Olá, que bom reencontrarmos-nos aqui. Deus abençoe você. Estamos aqui para falar sobre esse assunto maravilhoso, os presbíteros. Hoje vamos para a parte 2 do assunto Encontrando Presbíteros, parte 2. Muito bem, meus irmãos, nos alegra repartir a palavra de Deus com você que está nos assistindo em algum lugar deste mundo, porque hoje esta coisa chega em todo lugar da terra. Isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe neste momento em que vamos juntos partilhar a palavra de Deus. Espírito Santo, nos ajude, nos conduza, nos oriente e pelo seu poder revele a sua palavra para aqueles que estão nos ouvindo. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos falando, e você pode encontrar isso no estudo passado, acessando aí no YouTube, você pode encontrar o primeiro estudo sobre este assunto, Encontrando Presbíteros. Nós já introduzimos, nós já falamos sobre as primeiras qualificações de um presbítero, e você que vai escolher presbíteros, você que vai eleger presbíteros, você que vai escolher pastores, você que vai eleger pastores, você que vai eleger bispos, apóstolos, seja o que for, você que vai escolher, você precisa saber que a Bíblia traz orientações claras, estabelece qualificações para esses homens que Deus escolheu para a sua igreja. Você é meramente um instrumento, nós somos meros instrumentos na mão de Deus, porque Deus é quem escolhe esses homens para que sejam diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, mestres, pastores. Deus quem nos escolhe. E você vai andar dentro da vontade de Deus nessa escolha. Por isso, a necessidade de saber o que Deus fala sobre as qualificações desses que você irá escolher. A igreja precisa de presbíteros. A questão é como encontrá-los. E nós já falamos sobre isso. Falamos que a primeira qualificação para encontrar um presbítero é que esse candidato a presbítero, ou aquele que será presbítero, ele tem que almejar essa obra excelente. No primeiro estudo já falamos sobre isso, eu não posso me deter aqui. A segunda característica a ser encontrada naquele que será presbítero é que ele seja irrepreensível. Uma pessoa que não dá motivos para suspeitas em aspecto nenhum da sua vida, mas principalmente na sua moralidade. Uma pessoa que não tenha atitudes questionáveis. Uma pessoa que não conserve atitudes que são questionáveis. Este é o irrepreensível. Também já tratamos sobre isso no primeiro estudo. E falamos sobre os traços a serem observados quanto a ser um homem irrepreensível. Falamos no primeiro estudo também que este que vamos escolher para que seja um presbítero, ou que sejam presbíteros sobre nós, sobre a igreja do Senhor, estes têm que ser alguém que seja marido de uma só mulher. E aí nós falamos que o texto está falando de moralidade, de pureza, ok? Porque a Bíblia, ela é muito clara, de Gênesis a Apocalipse, que o homem tem uma só mulher. Então a questão básica não é só ser marido de uma mulher, mas o sentido forte neste texto é a sua moralidade. Está envolvido a moralidade daquele que vamos escolher para ser presbíteros. Está em foco a pureza em todos os aspectos da vida do candidato a presbítero.
mas uma pureza também sexual deste que vamos escolher para ser presbíteros. Questão essa que tratamos no primeiro estudo, você pode voltar lá e rever. Hoje queremos falar sobre a parte 2 de Encontrando Presbíteros. Vamos reler o texto? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Encontrando presbíteros. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Muito bem. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que o bispo, o presbítero, o pastor, aqui o texto está dizendo, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Este é o texto que estamos usando para tratar sobre as qualificações de um presbítero. Ou aqueles candidatos que serão apresentados a você precisam apresentar estas qualificações. Se não apresentarem, não. Vote não. Diga não. A igreja tem que dizer não àquele candidato que ela não vê as características bíblicas em sua vida. Ok? Mas isso trataremos num próximo estudo. Hoje queremos falar sobre, do versículo 2 aqui de 1 Timóteo, diz que este presbítero, ou este candidato a presbítero, deve ser temperante, sóbrio, modesto. É necessário, portanto, que o presbítero seja temperante, sóbrio, modesto, diz o versículo 2. Nepálios ou nepfálios, temperado, livre da influência excessiva da paixão, livre da lascívia ou de ser levado pelas emoções. O homem temperante põe limites à sua liberdade, não se embriaga com vinho, ou não se embriaga com poder. Aquele que você vai escolher para presbítero não pode ser o tipo de gente que gosta de poder, que se embriaga com poder, que o negócio dele é o poder. Dá uma olhada. Se o negócio dele é poder, é posição, ele gosta de se embriagar com poder. Porque às vezes as pessoas falam só de se embriagar com vinho, mas a pessoa não se embriaga só com vinho, não. Ela se embriaga com poder, com posições. Ela se embriaga com imoralidade. Ela se embriaga com vícios sexuais. É embriaguez. E o texto está dizendo que o presbítero não pode se embriagar. Ok? Nefálios, temperado. Não é isso? Não se embriaga com qualquer outra coisa. Não se embriaga, por exemplo, com celular. Você já pensou? Hoje em dia nós temos homens que se embriagam no uso do celular. Ficam no celular o dia todo. São dependentes do celular. Tem homens na igreja presos, viciados ao celular. Perceba, olhe para o perfil dele, observe-o e você vai vê-lo constantemente preso ao celular. É uma embriaguez. Aquele que vamos escolher para presbíteros não podem se embriagar com nada.
não é? Se embriagam no uso do computador, ficam embriagados com o trabalho, se embriagam, né, com o trabalho, são viciados no trabalho. O trabalho secular é mais importante que qualquer outra coisa. Homens que se embriagam não podem ser presbíteros. Sopram. A palavrinha sóbrio é sóbrio. Sopram, né? Sóbrio. No grego é sopram. Sóbrio significa prudente, previdente, autocontrolado, que se autocontrola, que tem domínio próprio sobre qualquer coisa, sobre qualquer circunstância, tem domínio próprio. É sóbrio, ok? Diz o texto que ele deve ser cosmos, modesto, significa digno, não é? Bem comportado, sereno, ordeiro. Daí o cosmos, palavra correlata, que significa a beleza organizada da criação de Deus. Quando você olha para tudo à sua volta e você fala o cosmos, né? Você está se referindo a essa beleza, a essa organização de Deus na sua criação. Daí o cosmos. Mas cosmos significa modesto, significa digno, bem comportado, sereno, ordeiro. É isto que significa modesto. Cosmel significa ordenar, arranjar, adornar, dirigir. Um presbítero ou um supervisor deve ser alguém que tenha autocontrole. O presbítero deve ser alguém ordeiro, dono de boa conduta, de boa reputação, alguém ordeiro, prudente, previdente. Este é o candidato a presbítero. Esta é a outra qualificação: temperante, sóbrio e modesto. Levantando questões para ajudar você a escolher o presbítero. Primeira pergunta: a vida do candidato é um estímulo a outros homens a serem e viverem como ele vive? A vida desse candidato é um estímulo a outros homens? Eles se sentem estimulados a viverem como ele vive? Primeira pergunta. Segundo, o candidato é amante de caprichos? Se mostra dependente de novidades como celulares, aplicativos, computadores? O candidato é amante de caprichos e se mostra dependente das novidades deste século? Se embriaga com as novidades deste século? Terceiro, o candidato a presbítero que você vai escolher, como são suas ações e reações em diferentes circunstâncias? Como são as ações e as reações desse candidato a presbítero em diversas circunstâncias? Para você pensar. No nosso estudo de hoje, parte 2, escolhendo presbíteros, vamos para a nossa próxima qualificação que um presbítero deve apresentar ou evidenciar: ser hospitaleiro. Aquele que vai ser presbítero tem que ser um homem hospitaleiro. Diz o texto: é necessário, portanto, que o presbítero seja hospitaleiro. Filozenos ou filozenos, como você preferir, a palavra no grego filozenos significa amante da hospitalidade, não é?
Filos, ou Zenos, amante da hospitalidade. Por que os presbíteros devem prezar pela hospitalidade? Os presbíteros devem prezar pela hospitalidade, primeiro, porque a hospitalidade expressa o amor de uma forma tangível, de uma forma a ser tocada. É possível se experimentar o amor através da hospitalidade. Por isso, o presbítero precisa ser alguém amante da hospitalidade. Segundo, o presbítero precisa ser hospitaleiro porque a hospitalidade expressa de forma palpável o cuidado por pessoas diversas, por pessoas inclusive estranhas, por pessoas diferentes que chegam ao nosso convívio, ao convívio da igreja. A hospitalidade expressa esse cuidado com pessoas, também pelos estranhos, por aqueles que ainda são estranhos à fé em Cristo Jesus. Terceiro, os presbíteros precisam ser hospitaleiros porque a hospitalidade favorece o evangelismo. Lembre-se, hospitalidade não é só receber alguém na sua casa, não é só levar alguém para dentro da sua casa e oferecer-lhe uma cama, um almoço ou uma refeição. A hospitalidade é demonstrada de diversas formas. A hospitalidade é demonstrada ao apertar a mão, ao abraçar alguém, ao dizer para ele que ele é bem-vindo à casa do Senhor, que ele é bem-vindo a esta reunião da igreja, que ele é bem-vindo a este pequeno grupo, que ele é bem-vindo ao grupo de discipulado. Isso é a hospitalidade. A hospitalidade estar em receber, como Cristo recebe as pessoas nas mais diversas circunstâncias, não é? A hospitalidade, em terceiro lugar, o presbítero precisa ser hospitaleiro, porque a hospitalidade favorece o evangelismo. Quarta necessidade do presbítero ser hospitaleiro. A hospitalidade favorece o discipulado e a comunhão. O discipulado que não é uma invenção do pastor Zé Augusto, não é uma invenção do pastor João Petrecelli, não é uma invenção do pastor Nadiel de Marins, não é invenção de nenhum de nós. O discipulado é a maneira bíblica, é a maneira de Jesus Cristo em tratar com os seus filhos, em cuidar e pastorear seus filhos, e a hospitalidade, ser aberto para receber, ser aberto para abraçar, ser aberto para ajudar, é característica de um presbítero, porque isto facilita o processo de discipulado e a comunhão da igreja. Por isso, o presbítero precisa ter esta qualidade. O presbítero precisa ser filozenos, amante da hospitalidade. Levantando questões sobre ser o presbítero hospitaleiro. O candidato que vamos escolher para presbítero é um homem que cumprimenta naturalmente todas as pessoas. Você percebe que ele cumprimenta a todos igualmente? Ele não despreza alguns, preferindo cumprimentar outros. Ele não passa por nenhum, fazendo questão de outros. Ele cumprimenta naturalmente todas as pessoas. Terceiro, o candidato a presbítero se preocupa e ajuda aqueles que estão em necessidade. Você percebe que ele se preocupa com necessidades das pessoas e se dispõe a ajudar? Isso é ser hospitaleiro. O candidato que está sendo apresentado a você abre seu lar, sua casa, para outros. O candidato abre seu tempo para outras pessoas.
Abre sua agenda. Abre oportunidades para que outros ocupem o seu tempo. Pense nisto para escolher um presbítero que seja hospitaleiro. Próxima qualidade ou qualificação para um presbítero. Qualidade bíblica ou qualificação bíblica, que deve ser encontrada num candidato a presbítero. Apto para ensinar. O presbítero precisa ser apto para ensinar. É necessário, portanto, versículo 2, que o presbítero seja apto para ensinar. Didáticos, ou didáticos, se você quiser falar. Esta é a palavra grega, didáticos. Apto para ensinar, habilidoso no ensino, mestre, guardião e depositário do conhecimento bíblico. Guardião e depositário do conhecimento bíblico, isto é, didáticos, ou apto para ensinar, habilidoso no ensino. O didáticos é aquele que se aprimora-se cada vez mais em sua compreensão sobre as realidades espirituais. Aquele que se aprimora sobre as realidades, os ensinos bíblicos. Ele aprimora-se nisto. Ele é aquele que se aprofunda sempre no seu conhecimento das Escrituras. Eu me lembro que Jesus Cristo, ao contar uma de suas parábolas, falando sobre o homem prudente, o Senhor Jesus Cristo fala que o prudente, aquele que foi construir a sua casa, ele cava uma valeta, ele vai cavando fundo, ele cava profunda valeta, para ele estabelecer um alicerce firme, para que a sua casa não caia diante das tempestades da vida. O didáticos é aquele que se aprofunda, que cava, que conhece as Escrituras, que vai atrás de conhecer as Escrituras profundamente para ensinar os que estão sob seus cuidados, sob seu pastoreio. E o presbítero é um pastor, é aquele que vai pastorear a igreja de Deus. Apto para ensinar é um dom peculiar que se requer de homens que aspiram ser presbíteros ou pastores. Você não vai encontrar, quanto a diáconos, esta palavrinha, apto para ensinar. O diácono, você não encontra esta exigência, este requisito necessário. Para o presbítero, sim. O presbítero tem que ser apto para ensinar. Homens que aspiram a ser presbíteros precisam desenvolver este dom peculiar, estar apto para o ensino. A razão para isso é simples. Você me pergunta, mas por que, pastor, que o presbítero tem que ser apto para ensinar? Ora, é muito simples. Por quê? Ensinar é a tarefa primária do presbítero. A tarefa primária do presbítero é ensinar. Então, não tem por que não ser apto para ensinar. Tem que ser apto para ensinar. O candidato tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar se refere à habilidade de comunicar e aplicar as Escrituras com clareza. Percebe? Apto para ensinar se refere à habilidade de comunicar e aplicar a Escritura com clareza, coerência e de forma a frutificar. Apto para ensinar se refere a esta habilidade de comunicar, aplicar as Escrituras com clareza, coerência, e isto vai frutificar. O fruto virá com certeza, ok? De forma a frutificar.
Essa habilidade não se limita ao ensino público, desde o púlpito. Não. Apto para ensinar não significa que aquele que vai ser presbítero tem que pregar num domingo à noite, tem que pregar num dia da semana atrás de um púlpito, ou tem que ser um mestre ou um professor de uma sala de escola dominical. Não. Apto para ensinar está em foco principalmente apto para expor as Escrituras com clareza, com coerência, para indivíduos, para pessoas. Em primeiro lugar é isso, para indivíduos, para pessoas. Sim, secundariamente apto para ensinar grupos maiores. Com certeza, apto para ensinar também diante de uma congregação, diante de um grupo maior. Sim, ele tem que estar apto, mas o apto para ensinar tem que ser indivíduo, porque lembre-se, a igreja, neste modelo que vemos, de um monte de gente reunida para uma pessoa pregar, não é o modelo que nós vemos nas Escrituras. Esse é o modelo que tornou-se conveniente com o caminhar dos séculos. A igreja que vemos é um indivíduo ensinando o outro, um indivíduo discipulando o outro, um indivíduo transferindo o seu conhecimento das Escrituras e o seu caráter transformado pelas Escrituras para o outro. Ele tem que estar apto a isso, a ensinar o indivíduo, a ensinar um grupo pequeno, a ensinar sua própria casa, a ensinar em seu próprio lar, a ensinar sua família e, se precisar e se for necessário, a ensinar grandes grupos, a ensinar uma grande congregação. Mas lembre-se que apto para ensinar não se limita ao ensino público desde o púlpito. Homens com essa habilidade podem ser mestres, ou mais simplesmente, poderão ser dotados para ensinar indivíduos ou grupos pequenos. Nem todos são exímios pregadores públicos, mas estão a todo o tempo ensinando e aconselhando, através da Escritura, pessoas que estão ao seu redor. Agora, se o presbítero não está, se o candidato a presbítero, ou o presbítero que você conhece, não está apto para ensinar um indivíduo, não está apto para ensinar um grupo pequeno, não está apto para ensinar na sua própria casa, sua própria família, então, certamente, não pode ser presbítero, não pode ser candidato ao presbitério, ok? Apto para ensinar. Levantando questões. E aqui nós vamos encerrar. Levantando questões. O candidato que está sendo apresentado demonstra sensibilidade pastoral em seu ensino? Quando o presbítero está ensinando, ou esse candidato, quando ele está ensinando aí num grupo menor, ensinando mesmo na congregação, você percebe que ele tem sensibilidade pastoral no ensino que ele transmite? Esse candidato, ou essa pessoa, ou essas pessoas que estão sendo indicadas para serem escolhidas como presbíteros, elas, quando ensinam, elas edificam as pessoas, elas exortam as pessoas e elas consolam as pessoas quando ensinam. Muita gente acha que no ensino bíblico não está a exortação. Pelo contrário, a profecia, a Bíblia, as Escrituras, elas corrigem, elas exortam, elas consolam, elas animam, elas ajudam, mas elas exortam. Elas exortam. Sim, elas exortam. Então, essas pessoas, quando estão ensinando outras pessoas, é possível ver no ensino que há consolo, mas que há exortação também? Terceiro, esse candidato é um homem que discipula outros, que evangeliza outros. Quarto, essa pessoa sabe defender a sua fé?
com as Escrituras? Ela sabe defender a sua fé com textos bíblicos, com ensinos bíblicos? Último, esta pessoa é um homem, ou este candidato é um homem predisposto a ser ensinado? Está aberto para o ensino? Ou já conhece tudo, já sabe de tudo, não precisa ser ensinado, nem precisa ouvir aquele que está ensinando, porque ela se basta? Pense nisso. Esse candidato é assim? Estas são as qualificações que eu gostaria muito de ter repartido com você até aqui, e quero encerrar dizendo que no nosso próximo estudo daremos as outras características e continuaremos este estudo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a igreja que escolhe presbíteros, que escolhe bispos e pastores. Ó Deus, que o teu Espírito Santo instrua a tua igreja, para que os homens que o Senhor escolheu sejam os escolhidos pela igreja, para a glória do Senhor. Amém.